Olá, tudo bem? Chegamos à nossa aula da parte 7, né, de poderes da administração, última parte, a parte 7, para falar sobre o poder de polícia, né? Então vamos direto ao assunto. Bom, o que é o poder de polícia? O poder de polícia, segundo o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Eu coloquei aí 2009, e coloquei aí também 2019, porque estão em páginas diferentes, mas o conceito permanece o mesmo para ela. Vejam bem, quando a gente fala do Estado, quando a gente fala da formação do Estado, lá relembrando o início, né, de como surge o Estado, toda a sua estrutura estatal, a gente percebe que o poder de polícia ele tem um papel fundamental dentro da estrutura estatal. Na verdade, a formação do próprio direito administrativo gira em torno do poder de polícia, porque o poder de polícia é algo que faz com que a administração pública possa impor aos seus jurisdicionados, aos seus subordinados, né, a nós aqui que vivemos em um estado, as suas vontades do ponto de vista administrativo. Hoje a gente consegue visualizar essas vontades do ponto de vista administrativo, mas antes, né, no século XVIII, século XIX, você tinha uma dificuldade muito grande de se materializar isso. Por quê? Exatamente porque o poder de polícia era muito mais uma prerrogativa do que uma limitação. Então, o poder de polícia impunha a obrigação de várias situações aos indivíduos, mas não tinha um limite do próprio Estado. Então, a necessidade de limitar esse poder de polícia é algo que vai fazer com que o direito administrativo surja, né, como uma disciplina autônoma dentro do direito e com seus regramentos e toda a sua estrutura que nós conhecemos hoje. Então, a história do poder de polícia, se vocês puderem depois estudar um pouquinho mais sobre isso, ela é fundamental dentro dessa estrutura. E o poder de polícia está diretamente atrelado a um conceito legal. E esse conceito legal é o conceito que está descrito hoje, para nós no Brasil, no Código Tributário Nacional, que considera esse poder de polícia, atividade da administração pública, vejam, sempre é uma atividade da administração pública. Eu nunca vou poder ter o poder de polícia sendo uma atividade particular. Então, considera esse poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, né, um ato ou uma abstenção desse fato, em razão de interesse público, sempre em razão de interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, a disciplina da produção e do mercado, ou exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Esse conceito legal aqui do Código Tributário Nacional é fundamental dentro da estrutura do poder de polícia. Né? A gente tem que pensar que poder de polícia, ele é diferente da polícia que nós conhecemos. Né? Esse poder de polícia é o poder de fiscalização, de imposição, de aplicação de penalidades da administração para com os indivíduos, da possibilidade de cobrança de taxas, que é o que está descrito ali no Código Tributário Nacional. Então, é o poder amplo de atuação do Estado frente aos indivíduos. Então, isso é algo fundamental. Então, não confunda, primeira coisa, não confunda, né, polícia administrativa, que é a ideia do poder de polícia, com a polícia judiciária, que é essa polícia investigativa, essa polícia que auxilia o Ministério Público na oferta na elucidação de crimes, enfim. Então, o poder de polícia é relacionado à polícia administrativa, né, regulamentado pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional, é um poder de restrição de liberdades individuais e o uso e gozo da propriedade na busca do interesse coletivo. Uma coisa importante dentro do poder de polícia é que ele sempre vai incidir sobre bens e direitos e nunca sobre pessoas, porque sobre pessoas aí é a esfera do direito penal e aí é a esfera da polícia judiciária, tá? Então, a multa externa, ela vai externar, ela vai exprimir o desrespeito ao poder de polícia. Então, é sempre que eu vou ter a aplicação de multas, nem sempre, porque o poder de polícia ele tem algumas características. O poder de polícia ele pode ser um ato preventivo ou ele pode ser um ato repressivo. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil? Então, vamos imaginar o seguinte.
Vamos imaginar uma prefeitura, certo? E todas as prefeituras, elas têm um código de postura urbana, um código que organiza a edificação dentro daquele município, dentro daquela limitação territorial. Então, por exemplo, ele vai dizer aonde você pode construir, qual é o gabarito, até que altura você pode construir, né? Quais são as regras para a construção, quais são os limites de recuo para os terrenos de esquina, para os terrenos que não são de esquina. Enfim, há todo um regramento, né, dentro dessas estruturas para a edificação. E por que isso existe? Porque se você permitir que as pessoas construam do jeito que elas quiserem, você vai ter cidades inchadas. Então, você vai ter uma dificuldade enorme. Mas se você não obriga as pessoas construam com um recuo, né, entre a sua construção e a construção do vizinho, você vai ter uma dificuldade de circulação de vento, as pessoas vão adoecer. Isso é uma questão de salubridade, inclusive, né, para todo município. Então, percebam o quão é importante esses atos preventivos dentro da polícia, do poder de polícia da administração. Agora, imagina a seguinte situação, né? Imagina a situação em que você vai querer construir, né? Você vai querer construir na sua cidade, e aí você vai fazer o quê? Você vai solicitar uma licença para construir. A licença é um ato administrativo. Lembra que nós estudamos sobre isso? Então, a licença é um ato administrativo. Esse ato administrativo para construir, ele será externado, né? Quando você conseguir essa licença, ele vai ser externado por meio de um alvará. Deixa eu vir para cá para poder conseguir escrever. Um alvará. Esse alvará, o ato administrativo tem a forma de um alvará, mas o ato administrativo propriamente é a licença para construir. Esse ato aqui é um ato preventivo. Antes de você começar a construir, a administração vai dizer, olha, desse jeito que você quer construir, pode. Se não puder, se não estiver dentro das normas, ele vai proibir a sua construção. Aí, digamos que você começa a construir, consegue a sua licença para construção, consegue construir por meio do seu alvará. De repente, você começa a desobedecer o que está descrito aqui na licença para construção. E aí, um belo dia, passa um fiscal da prefeitura lá na sua obra e verifica que você está descumprindo a licença. O que é que ele pode fazer? Ele pode aplicar multa, ele pode dar um prazo para você regularizar a situação, enfim, ele tem algumas possibilidades ali que a própria lei municipal permitem a ele fazer. Mas ele tem aí atos repressivos também, como, por exemplo, ele pode embargar a sua obra. O embargo é uma suspensão ali. Então, a obra vai ser suspensa, ninguém pode fazer nada, não, mexer nada. Tem construções que passam anos embargadas justamente por discussões judiciais, pretéritas, enfim. Mas é um ato tanto preventivo como um ato repressivo, certo? E aí você tem vários outros exemplos do poder de polícia também na vigilância sanitária, por exemplo, você tem uma série de questões. Outro exemplo de ato preventivo que ficou muito famoso agora, né, do poder de polícia, o ato de autorização agora da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, para a possibilidade do uso emergencial das vacinas aqui, né? Então, é outro exemplo aí de ato preventivo, certo? Aí, a Anvisa, em uma fiscalização, verifica o descaminho de medicamentos proibidos aqui no Brasil, entraram ilegalmente. O que é que ela pode fazer? Pode confiscar todos esses medicamentos aí com atos repressivos também, tá? As normas em direito administrativo, elas tanto podem ser, né, o que regulamenta, ou seja, o poder de polícia, ele pode se manifestar tanto em sentido mais amplo, né, por meio de atos ou leis, certo? Atos administrativos ou leis, como também por normas mais concretas, individuais. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que nós demos da licença para construção, é uma norma concreta individual. E naquela relacionada, por exemplo, lá da Anvisa, de liberação de uma vacina, é uma norma mais geral, vai se aplicar a todo mundo que comercializar essa vacina, não vai ser especificamente para uma determinada pessoa que solicitou a comercialização, mas vai ser para todo mundo, tá? Também o poder de polícia, ele se manifesta por meio de atos discricionários ou vinculados.
Em geral, o poder de polícia ele tem a característica da discricionariedade. Por quê? Porque é mais fácil o agente público conseguir verificar se estão ali presentes todos os requisitos e tudo mais. Um exemplo disso é o ato aí da vigilância sanitária em relação à liberação das vacinas. É um ato discricionário. Vocês viram que para algumas vacinas foi liberado, para outras não. Mas com base em que ela faz isso? Com base em estudos, enfim, ela precisa motivar. Todo ato discricionário precisa ser motivado, precisa ter os motivos para a liberação ou não liberação. Um exemplo de ato vinculado, a licença para construção. Se eu preencho todos os requisitos que a lei determina, não cabe à administração pública dizer, não vou deixar porque eu acho que essa sua obra aí, ela é muito feia. Ou que essa sua obra, ela não vai ser adequada para a sua família. Desculpa uma tossezinha aqui. Não, eu não posso fazer isso, certo? Então, nesse caso, o ato é vinculado. Então, em regra, os atos do poder de polícia são discricionários. Então, ela vai verificar, ela vai ver se a questão dessa, né, todos os efeitos ali da vacina e tudo mais, mas eu não tenho aí, para a licença para construção, por exemplo, é um ato já vinculado, certo? Bom, vamos falar aqui das características ou atributos do poder de polícia, tá? A primeira característica aí é a discricionariedade, que a gente já falou, né? Em regra, os atos de poder de polícia, eles são discricionários sim, mas a gente já viu que tem exceção. Em regra, há uma hiperatividade. O que é que isso significa? Eles são imperativos, eles se impõem. É uma imposição legal unilateral. O que é que significa dizer isso? Eu não quero solicitar um alvará, uma licença para construir. Eu quero começar a construir, pronto. Não pode, tá? É uma imposição legal, você tem que obedecer. Se você não obedecer, você estará sujeito às sanções administrativas, tá certo? Então, não é uma faculdade. O poder de polícia ele não é uma faculdade do indivíduo aceitar ou não esse poder de polícia, é uma imposição. Ela também tem o poder de polícia tem a característica da coercibilidade, que é isso, meios indiretos de coerção. Faltou um parêntese aqui. Meios indiretos de coerção. O que é que significa isso? Que o poder de polícia, ele exige, né, a imposição. Então, além de eu ser obrigado a cumprir, eu sou obrigado a cumprir a decisão decorrente desse poder de polícia. Então, para construir, eu preciso da licença para construir. Aí eu vou lá, dou entrada, toda a documentação, e aí meu alvará é negado. Eu não tenho a licença para construir. Ora, esse resultado, há uma coerção aí. Há um meio indireto de coerção, ou seja, eu sou obrigado a não construir da forma como eu solicitei. Ou eu vou ter que readequar o projeto, ou eu vou ter que construir em outro lugar, não importa. Mas vai ser imposto a mim aquela decisão. Há também a autoexecutoriedade ou a executoriedade, que é o que a gente chama de meios diretos de execução do ato. O que é isso? Só vai decorrer se a lei determinar ou em situações de emergência. É o caso, por exemplo, já tenho um alvará, já estou construindo, mas desobedeci as regras ali impostas. E aí o que é que pode acontecer? A minha obra pode ser embargada. Então, o embargo na construção, na licença para construir, por exemplo, é uma situação que decorre da lei e que é também uma possibilidade de situação de emergência. Digamos que a obra esteja a ponto de ruir, né? Tá com risco aí de desabamento. Então, vai ser embargada. Ou está descumprindo, que é o que decorre da lei, está descumprindo o que foi determinado na licença para construção. Então, a obra também vai sofrer o embargo. Percebam que, independentemente de uma autorização judicial, o poder de polícia se impõe. Então, o poder de polícia é algo que faz com que os atos administrativos tenham autoexecutoriedade ou executoriedade, ou seja, tenham meios diretos de execução, independentemente de autorização judicial, tá? Vamos falar agora dos limites do poder de polícia. Olha, o poder de polícia, como eu disse, né, já foi limitado, mas felizmente veio o direito administrativo e limitou essa atuação do Estado para que a gente tivesse uma certa proteção. Então, um dos limites aí do poder de polícia é em relação ao desvio de poder, que a gente já falou, né, que diz respeito ali à competência. Então, o indivíduo é competente para emanar aquele ato, mas ele tem uma finalidade escusa.
e que se difere, né, que se distancia do interesse público. Ele age ali, por exemplo, ele embarga uma obra não porque a obra esteja em risco ou tenha descumprido com a determinação, mas ele embarga a obra porque essa obra ela vai prejudicar um comércio de algum aliado político seu. Então você vê aí um claro desvio de poder, né? Outro limite do poder de polícia, proporcionalidade dos meios aos fins, né? Quanto ao objeto, ao meio de ação. Então, por exemplo, você tem aí a obra cometeu algumas irregularidades, mas é possível que ela seja alterada, assim, não houve ali algo crítico em relação à estrutura, pode ser corrigido, então pode ser aplicada uma infração ou uma advertência para que o indivíduo possa corrigir aquela inadequação. Não precisa, por exemplo, você embargar a obra por completo. Outro exemplo, né? O indivíduo dirige sem habilitação, sem a licença para construir, que é de porte obrigatório. Você não precisa, por exemplo, deter aquela pessoa, levar detida, né? Restringir a liberdade de função daquela pessoa porque ela está dirigindo ali sem habilitação, se ela realmente tem habilitação. Né? Esse exemplo não foi bom, que vocês vão confundir com a polícia judiciária, mas enfim, lembra do exemplo lá da licença para construir, que ela é mais claro e mais fácil. Outro limite aí do poder de polícia, necessidade, né? Eu sempre no poder de polícia, eu preciso ter a necessidade de que o poder de polícia atue naquele momento, né? E também a eficácia, né? Eu preciso que o poder de polícia ele tenha um sentido de ser dentro da estrutura do interesse público. Então, ele precisa ter uma eficácia, né, para a sua própria aplicação. Bom, uma coisa importante também que a gente tem que falar sobre o poder de polícia é que o poder de polícia, ele é algo que não se transfere para os particulares. Então, quem exerce o poder de polícia é a administração pública, direta ou indireta, tá? É sempre a administração pública. Agora, os meios, né, meramente materiais, atividades meramente materiais que auxiliam a execução do poder de polícia, elas podem ser delegadas. De que maneira, por exemplo? Um exemplo clássico que a jurisprudência já foi ponto, né, pacífico é a respeito dos radares. Então, por exemplo, você tem um radar numa rodovia, você tem radar numa via pública e aquele radar, ele é a aplicação do poder de polícia. Quer dizer, você vai restringir ali que as pessoas andem em determinada velocidade. Agora, essa restrição, ela vai ser capturada por uma imagem que pode ser capturada por uma imagem de uma empresa privada que tenha sido contratada para aquele ato, tá? Mas quem vai emitir o ato de infração? Aí quem vai emitir o ato de infração vai ser a administração direta ou indireta, porque só ela tem competência para tal, certo? Essa é uma coisa que às vezes aparece em algumas provas, então é importante vocês terem ciência. Nos exercícios a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Aí agora aqui sobre a prescrição do poder de polícia, né? O poder de polícia, ele tem uma prescrição prevista em lei, né, na 9.873, que vai falar que prescreve-se, né, as sanções das penalidades decorrentes do poder de polícia em 5 anos, exceto, né, se houver uma prescrição penal para aquele ato, aí se aplica a prescrição penal. Aí é a regra geral, né? Sempre que eu tenho uma infração no direito administrativo, eu tenho esses 5 anos de prescrição, mas se aquela mesma infração ela também é uma infração penal, se aplica a prescrição penal, certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui, né, a parte 7 da aula sobre poderes da administração. Então, a gente finaliza esse bloco de poderes da administração. E aí, fica faltando para a gente finalizar o período só mais um assunto, que é a responsabilidade, que nos próximos dias a gente vai estudar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, se inscrevam, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!